Olá, o programa Destaque dessa semana começa agora pela sua FGF-TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. O convidado de hoje reúne várias habilidades. Ele é pintor, poeta, médico e cientista. Estamos falando de Hélio Rola. Ele vai nos contar um pouco da sua carreira, de tantos talentos, sobre os trabalhos já realizados, o panorama artístico brasileiro e cearense e sobre a exposição Pueblo, que esteve em cartaz aqui na Galeria de Artes da FGF. Olá, Hélio, tudo bom? Tudo bem. Hélio, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre essas multifunções suas, né? Pintor, poeta, médico, cientista. Como é que surgiu cada uma na tua vida? Bom, eu acho que na vida de cada um, mesmo que não faça especificamente, não seja arte nem ciência, mas na nossa vida sempre estamos envolvidos em múltiplas atividades, né? Então, o caso aqui, quer dizer, o fato de desenhar quando eu era criança, comecei quando criança, bom, mas aí estudava, aí fui ao longo do tempo completando os estudos, aí entrei na universidade, mas nessa época não pintava mais, era só na universidade. E aí, depois de me formar em medicina e fazer pós-graduação em ciência, eu tive a chance de me encontrar com um pintor, né, quando eu estava em Nova York, e dessa amizade, desse contato, surgiu um novo mundo de possibilidades aí e tal. Então eu retomei as atividades, as emoções de quando eu era criança, entende? Que comecei a desenhar quando era criança. Então essas múltiplas habilidades. Quando eu era menino, quando eu era criança, uns 8, 9, 10 anos, eu desenhava nas calçadas e depois tive um encontro com uma vizinha, mãe de uns amigos meus, e ela desenhava e eu comecei a ver e comecei a imitar o que ela fazia. Então surgiu uma habilidade na vida de uma criança que foi determinada por possibilidades na vizinhança. Uma outra coisa que marcou esse fazer foi o contato com um amigo cujo pai era mecânico da base aérea e éramos vizinhos, e ele tinha uma oficina mecânica em casa. E com essa oficina mecânica em casa e com a amizade com os filhos dele, comecei a fazer carrinhos de madeira e de flandre. Então desenvolvi essa outra habilidade, né, nessa artesania. Bom, é claro que ao longo do tempo isso vai valendo para quando você faz artes plásticas, né? Tem o trato com o chassis e isso, produção de objetos e tal. Então, no lado da ciência, tem essas outras habilidades que vão surgindo, né? Porque há um encontro entre a ciência e a arte, há um ponto de encontro onde o cientista, ao criar uma teoria, o faz por um processo criativo, tal qual faz o artista, né? Só em determinadas etapas do fazer científica que aí já não tem mais invenção, tem uma série de regras, de coisas para fazer, mas o começo, a ideia para entrar no negócio é puramente criação. E na sua vida, assim, como é que essas áreas tão diversas, ou não, já que você está dizendo que tem ligações, como é que elas encontraram esse ponto em comum na vida do Hélio Rola, especificamente? Esse contato primeiro foi com a arte na vizinhança, né? Aí mais à frente tem uma pergunta aí sobre a questão do carvão e do giz, é que eu morava numa vizinhança, uma vizinhança modesta, e naquele tempo não tinha gás da Bolívia, né? Era carvão e o resto das construções eram feitas de tijolo branco, então muros quebrados e tal, então tinha sempre material, caco de telha, o tijolo branco e o carvão, que era universal. Então, de repente, em contato com 3 materiais que possibilitava fazer desenhos nas calçadas e tal, etc. Deu essa habilidade. Quer dizer, toda criança rabisca em qualquer lugar, né? Mas se der continuidade àquilo, acaba tendo alguma consequência. E essas habilidades foram se desenvolvendo, você já teve muitos trabalhos divulgados, já passou por alguns países, né? E recentemente a gente teve algumas obras suas na galeria daqui, na exposição Pueblo, né? Que são obras
de acordo com pessoas que passaram, inclusive com você mesmo em algumas entrevistas que a gente teve acesso, você fala muito que tem uma combinação de fantasia com realidade, para expressar o cotidiano do homem urbano, do homem da cidade. Como é que surgiu esse processo de produção? Como é que foi essa ideia para chegar ao resultado final que a gente encontrou aqui na galeria? Bom, também tem uma... quer dizer, não foi feito especialmente para ser exposto nessa galeria, e também eu não trabalho necessariamente assim, produzindo para uma determinada exposição. Eu sempre vou fazendo, aí quando vão surgindo as oportunidades, junto alguma coisa, né? Porque geralmente em exposições querem uma certa sequência, né? Para ter uma ideia, uma coerência no que mostra, né? Uma linha cronológica. Mas eu tenho insistido ao longo do tempo em mostrar ao mesmo tempo várias manifestações. Aí seria eu me posicionar não como um artista especialista, mas como um artista múltiplo. Então eu faço desenho hoje, aí mais tarde faço outra coisa. Aí a pintura que eu fiz hoje e não terminei, faço uma foto amanhã, ponho no computador, faço umas modificações, surge uma nova linha de coisas, entende? Então não tem uma regra necessariamente a seguir. Eu faço desenho às vezes no computador, ou faço desenho fora. Se o desenho é pequeno, cabe no scanner, eu escaneio. E às vezes quando não cabe dentro eu fotografo e ponho no computador e trabalho ali. Certo. Nessa exposição você usou também computador para fazer montagem em 3D. Como é que foi esse processo? Não, essa exposição ela é parte de uma exposição maior que foi apresentada lá no Dragão do Mar, o ano passado. Então tinha esse capítulo de pinturas construtivas e o módulo era essa casinha, né? Que é uma recorrência dos anos 70, quando eu desenvolvi uma série de trabalhos que eram pequenas casinhas repetidas, né? Eu tinha uma influência forte de um pintor que já morreu, um pintor paulista chamado Volpe, e eu fui tentando fazer e me distanciar, aproveitar a inspiração, mas de certo modo fazer uma coisa que não fosse Volpe, né? E aí, à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo se distanciar daquelas... Colocar a sua própria marca. Mas para isso é preciso trabalho, é preciso desenvolver até um certo ponto que você começa a ver que vai caindo fora, né, daquelas determinações anteriores, né? Certo. Hélio, assim, mas para você pôr essa sua marca, você acha que o artista ele já nasce com o dom artístico, ou ele pode aperfeiçoar, ele pode passar por determinados cursos para desenvolver essa habilidade, ou ele já nasce com aquilo e é uma coisa indiscutível? Nós quando nascemos, na hora que nascemos, estamos, vamos dizer assim, um ser branco. Podemos ser qualquer coisa, podemos ser qualquer tipo, crescer como qualquer tipo. Depende das influências. Com habilidade. Depende do ambiente onde você mora, você nasce e se cria. Né? Geralmente, eu vejo pessoal na medicina, os meus colegas, muitos têm os filhos, nascem e os filhos vão ser médicos. Porque o ambiente e vamos dizer, a indústria feita possivelmente dentro do lar é mais naquilo, não, você vai fazer medicina e tal. Às vezes nem há essas indústrias assim, de modo claro e preciso, mas a gente vai seguindo os exemplos de casa, né? Aí, mas, por exemplo, qual foi o meu exemplo de casa? Meu pai era garçom, então... como é que eu entrei nessas coisas? Porque tive contato através da amizade do meu pai com um artista plástico, porque ele era garçom de um lugar para onde convergiam essas pessoas, e às vezes levava essas pessoas lá em casa, né, esses artistas e tal, poeta, apesar de ser uma casa modesta e tal, mas a turma ia tomar lá umas e outras e tal. Então nesses contatos eles começaram a ver meus desenhos, então isso foi determinante, entende? Então não tirei, nesse caso, a inspiração de casa, mas da vizinhança. Mas você especificamente passou por cursos ou foram só as influências desses amigos? Primeiro essas influências naturais, normais, né, espontâneas, e eu
ainda, acho que pelos 9 anos mais ou menos, me aconselharam a frequentar a SCAP. Era a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, era um lugar mantido à noite, num bar, lá na Praça José de Alencar, em cima do bar americano. Então toda noite, acho que eram umas quintas-feiras, não sei se era, tinha sessão, um ambiente como esse aqui, com umas colunatas de gesso e tal, e a gente ficava com carvão e desenhando, e grupos, aí eu conheci estrigas disso, mas eu era criança, né? Eles já eram mais... Bom, essa foi o primeiro contato, vamos dizer assim, com alguma formalidade na arte, né? Na pintura, né? Porque aí já tinha gente que tinha regras, fazia isso, assim, assim, assim. Bom, mas depois disso aí, esse curto tempo depois, nunca mais entrei em contato com uma escola de arte formal mesmo. Salvo em Nova York, em 69, né, eu estava lá, passei 3 anos em Nova York, fazendo ciência, e tive um encontro decisivo, né, com um amigo, uma pessoa que depois nos tornamos amigos, um pintor, e uma mulher dele escritora, e um favor que eu lhe fiz. Então começamos a nos frequentar e tal, e eu fui me retomando, né, a emoção de tempos atrás, né, desde criança. E quando ia jantar na casa dele, aí tinha quadros na parede, que os meus amigos cientistas raramente tinham isso, né? Bom, aí despertou novamente aquela emoção. Mas foi uma influência diferente? A influência norte-americana em termos de arte é diferente da influência brasileira ou não? Não, lá foi a coisa tradicional mesmo, era pintada, pincel, tinta a óleo, tela, cavalete. Eu comecei da maneira tradicional. Aí ele me convidou para aos sábados frequentar lá o ateliê dele. E eu ficava ao lado dele, a gente pintava o mesmo motivo, aí discutíamos essas coisas e tal. Depois chegou a um certo ponto, ele me aconselhou a ir para uma escola de arte chamada... é uma escola de arte lá de Nova York, mas como Art Student League, a Liga do Estudante de Arte de Nova York. É uma escola famosa lá, na travessa já muito antiga, lá na rua 57. E ele me aconselhou, disse, olha, para você ter um desenvolvimento diferente, aconselho você procurar lá uma professora lá que chama Agnes Hart. E ela dava, o ateliê dela era para criança, mas tinha adultos também. E eu preferi isso mesmo, porque aí a gente ficava todo mundo pintando as mesmas coisas, mas cada um de maneira diferente, e eu aproveitei muito da espontaneidade das crianças. Aí eu via que os adultos já eram muito mais, por exemplo, um curso só de adultos, quando tinha a exposição do fim do ano, os alunos daquela professora ou daquele professor, todos pareciam com o professor ou a professora no fim do curso. E essa turma, né, dessa mulher, dessa senhora, quando fazia a exposição no fim do ano, ela era a sala que tinha maior diversidade, entende? Então não havia força para uniformização, para fazer assim. Sim, mas você vai fazendo espontaneamente, né? Bom, para mim foi muito importante o contato com essa professora, que era também uma pintora muito importante. Isso foi marcante na minha vida em Nova York. Daí eu decidi de ir lá para cá, mas nunca mais larguei. Aí voltei pintando, né? Mas agora tem computador. Por falar em computador, arte e computação e informática, já que a gente está na era da cibernética, na era da 4ª Revolução Industrial, como muita gente fala, combina arte com informática? Combina, ó, passa a ser uma ferramenta, mas é um meio de expressão que, quer dizer, no caso, na minha experiência pessoal, como é que eu desenvolvo meu trabalho ultimamente? Primeiro, eu não viso lucro, não estou objetivando uma exposição em galeria, isso. É claro, se surgir, vou enfrentar isso e vou me preparar para esse tipo de coisa. Mas por iniciativa própria eu mantenho, já faz alguns anos, né, essa arte pelo correio, que no começo, quer dizer, se iniciou pela arte tradicional, um desenho num cartão, um xerox e tal, e mandava reproduzir aquilo, né, multiplicava e mandava para várias pessoas, endereçava mesmo a mão e tal. Mas aí depois de um certo tempo o correio foi ficando muito caro.
Eu mandava bastante, então acabei mudando para o computador. Certo. E nessa exposição, Pueblo, por que esse nome? De onde foi que surgiu a ideia de produzir o nome Pueblo? O nome Pueblo não foi endereçado aqui à universidade, não, só porque caiu, né, oportunamente esse nome. Mas estou dizendo, é um capítulo de uma exposição mais ampla e pegou esse nome Pueblo porque no ano passado eu fui ao México participar numa missão da Secretaria de Cultura do Estado aqui, eu apresentando essa exposição que eu fiz essa seleção de casas, né, essas pinturas e esculturas, chamei de Pueblo, para poder lá ficar mais, ao invés de chamar povo, chamei Pueblo, né, porque a montagem, de certo modo, dá uma ideia de um vilarejo. E o vilarejo lá no México é Pueblo. Então deu certo, né? E mantive até agora, né? Porque também nós agora estamos cada vez mais sabidos em espanhol, né? Sabemos que tem o vizinho, a Bolívia, o Evo Morales e tal, né? Então Pueblo já é uma coisa mais familiarizada. Já fica... Certo. E ela é uma coisa, para você montar uma exposição sua, você decide abordar uma temática específica, porque tem muito artista que não, vou abordar agora, eu vou falar sobre isso, a minha temática vai ser essa, eu vou usar só determinadas cores e vai ser só sobre determinada temática. Contigo, funciona isso ou não? Bom, eu venho ao longo do tempo me posicionando assim, comigo mesmo, pelo menos, como um artista múltiplo, né? Quer dizer, eu não produzo necessariamente numa só direção, exaustivamente, né? Para que todo mundo note que eu vou morrer fazendo aquilo. Não, eu tenho, como todo mundo, né? Tenho vontade de estar fazendo um desenho num papel, com lápis, aí daqui a pouco você quer fazer aquilo numa tela, e aí quer ver o resultado daquilo no computador. Então eu vou usando o que vai surgindo, né? Bom, aí quando se trabalha assim dirigido, alguém chega e diz, olha, Hélio Rola, tu vai estar convidado junto com um grupo, participar de uma exposição e o tema é esse, aí eu já tenho trabalhado assim, muitas vezes em tema dirigido, entende? Aí às vezes sai uma coisa legal. Facilita o trabalho, trabalhar com tema dirigido ou não? Bom, impõe uma certa missão mesmo, né? Uma atenção em fazer naquela direção. Porque eu necessariamente eu não faço uma direção, o desenho que eu faço hoje posso usar amanhã. Por exemplo, posso usar hoje um desenho que eu recuperei de um lixinho meu, né? Pego aquilo e tal, vejo, põe no computador, dou uma ajeitada, de repente ela está nova, né? Era um negócio jogado lá numa gaveta e tal, aí aparece como novo e as pessoas que recebem acham que aquilo é recente, entende? Então há sempre esse trabalho de uma retomada de coisas já feitas, né? Mas nem sempre, e também essa história de estar aberto para fazer explorar determinadas coisas que surgem. E a construção das tuas obras, elas têm um determinado período? Demora determinado período para produzir uma obra ou não? Vou deixar essa aqui inacabada, vou pensar em fazer essa daqui a uma semana, daqui a um mês, não vou fazer mais, vou abandonar. Tem coisas que jamais pega, fez algumas, fez 10, fez 6, fez 8, 4, etc. E a ideia é sempre aquela, né? Qualquer dia eu retomo, às vezes não se retoma, mas, por exemplo, agora, eu estou desenvolvendo já no envio que eu mandei hoje pela internet, eu estou usando imagens que são dirigidas à questão do futebol, porque está no Brasil inteiro, né? Futebol no Rio de Janeiro, as exposições, aqui agora a exposição está se passando aí, Copa com Arte, tal. Eu estou desenvolvendo a minha. Mas como é que eu já mandei essa de hoje, eu mando para sei lá, vai para mais de 700 pessoas e depois alguém manda para outros lugares. Aí é uma dedicada ao esporte. É uma imagem que o original é um desenho de um jogador, né, um jogador assim numa pose, com uma certa pose de jogador, e eu peguei isso no computador e fui fazendo variações, e essa variação toda eu vou agora, ou no dia a dia, ou quase que todo dia, eu vou preparando o que eu chamo lá, o meu e-mail é uma imagem e um comentário. Ou é um comentário que eu faço,
ou é um poema que eu tenho um companheiro, né, é poeta, o Floriano Martins, tem um amigo também, poeta lá no México, que manda... Então a gente... É sempre uma imagem e um texto, quer dizer, um poema do pessoal. Ou então eu sempre me acompanho com uns ditos de um filósofo francês chamado Michel Serres. Esse de hoje um texto curto, uma reflexão sobre o pertencimento, né, a torcida organizada. Então, a torcida organizada, aí tem uma pergunta assim, males do mundo, né? Porque a torcida organizada hoje termina em desatino, morte, né? Quer dizer, o nosso futebol, tanto faz daqui quanto de lá de fora, né, cresceu em graça e em profissionalismo, mas também a organização das torcidas trouxe um lado, né, um lado violento e trágico, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, né? Você vê as grandes preocupações atualmente lá na Copa da Alemanha são os hooligans e os terroristas internacionais, né? E também conter os ânimos dos torcedores. Então, esse texto aí é sobre os males dos nossos pertencimentos, né? Eu posso lhe matar e explicar que lhe matei porque você desrespeitou a bandeira do meu time, né? E com isso tem até atenuação. Se o outro, membros do time contrário querem me, né, matar, executar, me linchar, o meu grupo, né, de simpatizantes acha que eu fiz uma grande arte, alguma coisa assim, entende? Hélio, e essa declaração aqui que você deu, os cientistas, quando querem me desvalorizar, me chamam de artista. E os artistas, por sua vez, me chamam de cientista. Como foi que surgiu essa declaração? Isso hoje ainda acontece? Como é que funciona? Bom, a gente sempre desvaloriza, a gente sempre desvaloriza, mas a nossa cultura é uma cultura de constrangimento e desvalorização do outro, né? Por exemplo, alguém aparece assim, careca, ou seja, o careca, né? O cabeça grande, o cabeção, né? A loura burra e tal. Então nós temos uma cultura da depreciação, né, do trabalho alheio. Do outro. Especificamente. Então essa questão do pertencimento, né? Então, se eu sou médico, estou numa comunidade médica, professor da medicina, aí eu começo a aparecer no domínio das artes, aparecendo em exposição, em participação, às vezes colegas, né, da comunidade médica acham que aquilo é uma perda de tempo, né, que poderia estar, né, me empenhando era na medicina, na ciência e tal. E na ciência, do outro lado, a turma também quer partisanato mesmo, né? Assim, não largar a coisa. Então, acho que eu seria muito mais artista se fosse mais artista e menos cientista. Então, decorre dessa mesma história, né? Se alguém não é da minha corporação, da minha seita, né, ou do meu time, eu desvalorizo. Hélio, e atualmente a arte cearense, ela tem algum diferencial em relação às artes que são produzidas em outras regiões, tanto do Brasil como do resto do mundo, ou não? Bom, se você for olhar o que está se passando assim, da dita arte oficial, coisa ligada ao Museu de Arte Contemporânea e tal, eu diria que a tendência é uma penetração cada vez maior na ideia da arte contemporânea. E nisso não haveria, então, num certo futuro, nenhuma diferença entre uma manifestação de um artista contemporâneo aqui, como de São Paulo ou como da Suíça, né? Eventualmente, não teria. Não tem muita diferença. Não, nessa manifestação. Não, assim, em termos de quantidade, vamos dizer, de algumas qualidades, mas a pressão toda agora é essa e tal. Inclusive da utilização de novas mídias e tal, né? Então, há uma espécie de globalização, né? Até da arte cearense, que é uma arte que... Está todo mundo se transformando em artista contemporâneo. Certo. Hélio, você que começou, assim, aos 8 anos, como você falou pra gente no início, pintando com giz e carvão e tudo, e hoje em dia já passou França, Alemanha, Estados Unidos. Assim, no decorrer da tua carreira, teve algum fato em especial que te marcou?
Bom, cada participação nessas missões, nesses encontros, sempre tem umas coisas que são tocantes, né? E como você se encontra com outras pessoas, com outros artistas, tem sempre um saldo de influências, e sempre foi extremamente positivo e né, todo e qualquer contato numa exposição que você faz lá fora, que você também vê outras coisas, você vê a sua arte em contraste com o que se faz por lá fora, né? Ok, Hélio, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa, te parabenizar pelo teu trabalho, que eu tive a oportunidade de ver a exposição. É uma exposição que realmente instiga a pessoa a apreciar a arte, tanto no computador quanto no tato mesmo. Então, parabéns pela iniciativa. Precisando de espaço para divulgar, está de portas abertas. Tá bom? O programa de destaque dessa semana termina aqui e hoje nós recebemos o pintor, poeta, médico e cientista Hélio Rola. Ele nos falou um pouco da sua carreira, desses tantos talentos que ele possui, sobre os trabalhos que ele já realizou, falar um pouco da arte cearense, da arte brasileira e sobre a exposição Pueblo que esteve aqui na FGF, na Galeria de Artes da FGF, em cartaz nesse mês. A gente volta na próxima semana com mais um convidado e você já sabe, né? Continue acompanhando a nossa programação aqui pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET. Até o próximo programa.